Durante muitos anos eu carreguei tipo uma sentença silenciosa, sabe? Dentro de mim era como se fosse assim: eu sou incompetente para relacionamentos. Só que não era uma frase que eu dizia em voz alta, mas dentro a sensação de fracasso era terrível. Aquela sensação que você tenta esconder até de você mesma. E hoje eu quero contar a verdade por trás disso. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Vida de Aliada. Meu nome é Sandra Caetano, sou terapeuta e aliada da Aliança Divergente, e aqui neste canal eu compartilho um pouco da minha jornada, o caminho de volta, dentro desta linda comunidade que é a Aliança Divergente. Bom, hoje então eu vou contar essa história que eu acreditava que eu era incompetente para me relacionar, mas na verdade eu me sentia incompetente para tudo, mesmo que me dissessem o contrário. Hoje, claro, não acredito que exista incompetência no amor. Eu acredito e percebo que existe permissão baixa, padrões inconscientes, existe vínculo preso, um fio invisível que prende as pessoas numa bagunça relacional. Existem histórias mal resolvidas e enquanto você não confronta isso, você repete. Eu vivi ao lado dos meus pais, cuidando deles por 40 anos, carregando coisas que ninguém me pediu para carregar, porque eu tinha medo de seguir sozinha a vida. E dentro dessa bagunça relacional com os meus pais, com a minha irmã, eu tentava me relacionar, tentava começar algo, tentava pertencer à vida adulta de verdade. Só que tinha algo em mim que me segurava. Eu sempre me escondia, eu me encolhia, eu tinha vergonha de conversar, vergonha de existir, vergonha de ocupar espaço. E o pior, que eu romantizava essa lealdade, que é uma lealdade destrutiva. Eu dizia assim: eu fico com os meus pais, eu cuido deles, quando na verdade eu estava presa num vínculo que nunca me deixaria viver nada além disso, porque era a justificativa perfeita para o meu fracasso em relacionamentos. E esse fracasso começou quando eu era adolescente. Vou te contar essa história. Eu namorava escondido, e quem nunca, né? Ainda mais as pessoas da minha idade que foram criados numa educação assim super rígida, não tinha permissão para viver nada. E aí eu conheci um rapaz numa pracinha perto lá da minha casa. Gente, naquela época era assim, viu? Não tinha o Zap, não tinha internet. Tava bem no comecinho a internet no Brasil. E eu tava lá na pracinha, o meu irmão tava jogando bola ou andando de bicicleta, não lembro direito. E esse rapaz veio falar comigo. Eu tinha 17 anos e era muito bobinha, ingênua, muito tímida. E esse rapaz, então, né, perguntou se eu queria namorar. E eu não sabia como dizer não para ele, já que ele parecia ser muito legal, porque a conversa tava legal. E aí eu falei assim para ele: eu não sei se a minha mãe vai deixar, você vai ter que falar com ela. E aí então ele foi. E eu pensei: ih, lascou. Ou ela vai brigar, ou ela vai deixar. E dos dois jeitos não vai ser legal para mim. E aí fomos lá falar com ela e ela deixou, mas com muitas condições, né? Ele aceitou essas condições e aí a gente foi dar uma volta no quintal. Eu tenho certeza que ela mandou o meu irmão vigiar a gente. Quando ele foi me dar um beijo, bem na hora a minha mãe apareceu. E aí ela xingou ele,
mandou ele embora. E depois vem a parte que foi muito difícil para mim. Ela me xingou, eu não lembro as coisas que ela falou, mas uma frase me marcou profundamente. Que ela falou assim: eu não confio mais em você. E aí no outro dia ela me mandou terminar com ele, e essa foi a parte mais fácil, terminar com ele. Mas aquela frase dela ficou ecoando na minha mente até poucos meses atrás, quando eu estava rompendo um padrão de falta de autoconfiança. A partir daquele dia, era como se eu tivesse virado outra pessoa, sabe? Uma versão assim diminuída, sem valor. Uma versão que tenta agradar para não perder amor. Uma versão que pede desculpas até para existir. Já me sentia reprimida. A autoestima muito baixa. E depois disso, essa foi a primeira vez que eu senti assim: relacionamento dá problema, relacionamento machuca, relacionamento me expõe. E aí ficou esse registro em mim, né? Meu sistema se adaptou a isso. Comecei a fugir do amor. E quando ele chegava, eu nem sabia receber. Eu contei essa história não para recriminar a minha mãe, que ela foi errada, mas para contextualizar o que eu quero mostrar para vocês. Porque tem muita mulher por aí com bloqueios no relacionamento, que repete padrões de ser abandonada, ou de ser traída, ou de encontrar homens que não querem compromisso, não conseguem confiar em homem, e por aí vai. E aí o que eu estou contando e o que eu vou contar ainda pode contribuir com essas mulheres. Mas continuando aqui a minha história, quando eu tinha 18 anos eu fui para Curitiba, que é uma cidade bem perto aqui da minha cidade. Fui trabalhar numa ONG e era um sonho que eu estava realizando de trabalhar nessa instituição, porque eu gostava muito do ideal e da missão dessa instituição filantrópica. E aí eu conheci um rapaz que era voluntário nessa instituição. E aí eu via ele lá toda semana, né? Eu trabalhava no setor de marketing e comunicação dessa instituição, mas a história com ele foi toda enrolada. Eu com baixa autoestima, vergonha de tudo, as outras meninas interessadas nele e eu lá tentando não atrapalhar ninguém, tentando não existir demais. Mas ele demonstrava interesse por mim. E aí eu fiquei até me achando um pouco, né? Porque as outras meninas que se mostravam interessadas nele não conseguiram nada. Mas atrapalharam um pouco, sim, para que essa história com ele ficasse enrolada. E o resultado dessa história, né? Depois de 2 anos, finalmente começamos a namorar. Era assim naquela época, gente. A gente tinha que esperar, tinha o tempo para tudo. E aí aquele namoro foi dando certo. O tempo foi passando, a gente fazia planos de se casar. Mas um belo dia eu resolvi voltar para minha cidade e ele foi fazer faculdade em outra cidade. E a gente começou a namorar à distância. E claro, né, naquela época era por carta, telegrama ou telefone. A gente tinha que andar um bom trecho, um bom tanto para poder encontrar um orelhão. E aí foi assim por algum tempo, até que um dia a gente terminou. Foi muito difícil, foi um luto para mim. Me fechei, eu fiquei muito tempo desacreditada do amor, desiludida, não queria saber de ninguém, de nada. A única coisa que me fazia me segurar era o meu trabalho de educadora. Eu tinha voltado a trabalhar
naquela mesma instituição, aquela mesma ONG, só que aqui na minha cidade. Hoje eu sei por que não deu certo, porque ele também era casado emocionalmente com a mãe e com a irmã, assim como eu era com os meus pais. Esse relacionamento com esse rapaz era cheio de interferências, ciúmes, tanto da mãe quanto da irmã e da ex-namorada dele. Então nós dois estávamos presos em vínculos antigos. E quando terminou, eu entrei num ciclo de sequelas da dependência emocional, que a gente chama na aliança divergente, né? E uma das sequelas é a culpa. Eu pensava e sentia assim, a culpa é minha, eu estraguei tudo, isso prova que eu não sei me relacionar. Por que eu não aceitei as desculpas dele quando ele ainda estava tentando reatar um namoro? Mas hoje eu sei, não era incompetência minha, mas era a incapacidade de romper vínculos antigos. Era permissão baixa para amar e ser amada. E claro, eu não tinha consciência. Achava que era o destino. As pessoas falavam, não era para ser, o que é teu vai chegar ainda. E aí depois de muito tempo, eu comecei a tentar de novo. Só que aí eu já estava com 30 anos e eu me deparei com a fase dos relacionamentos modernos, superficiais, rápidos, rasos, com intimidades assim logo de cara, tipo conhece, já vai para casa e vazios de intenção, de conexão emocional. E eu fui tentando me adaptar ao que não tinha nada a ver comigo. Eu dizia, eu também não quero nada sério. Só que era mentira. Eu queria sim, eu queria amor, eu queria construção, eu queria um casamento, eu queria me sentir amada. Mas eu tinha medo de admitir, porque admitir significava me expor. Eu tinha vergonha de admitir porque eu iria parecer careta, ultrapassada. E aí veio a frase que destrói milhares de mulheres. Eu tenho o dedo podre. Só que não, você não tem o dedo podre. Eu não tinha o dedo podre. Você tem padrões inconscientes que te levam para o mesmo lugar. E enquanto você não rompe, você repete. E continuando aqui a minha história, um dia a minha sobrinha me perguntou, tia, por que você não namora? Por que você não tenta de novo? E naquela hora eu dei a resposta que eu dava sempre para todo mundo. Não tenho tempo, não quero casar, vou cuidar dos meus pais porque eles já estão ficando velhinhos e eles vão precisar de mim. Mas o que eu realmente queria dizer era, eu não sei como fazer isso. Eu tenho medo. Eu me sinto incompetente. Só que nessa época, claro, eu não sabia que eu estava casada emocionalmente com os meus pais e que isso ocupava o lugar onde um relacionamento deveria existir. Eu não era incompetente, eu estava presa. O que me travava não era o destino, o azar, o karma de outras vidas. Não eram os homens, não era dedo podre. Era a minha baixa permissão, era a dependência emocional, eram os meus padrões inconscientes. E a vida é justa. Ela só estava me mostrando que enquanto eu estivesse presa ao passado, eu não viveria o futuro. Enquanto eu buscasse nos relacionamentos preencher o que eu não recebi quando criança, eu escolheria sempre a pessoa errada. Enquanto eu tivesse medo de desagradar, eu não seria escolhida de verdade. Então, se você sente que faz tudo certo, mas no amor tudo dá errado, não é coincidência, não é maldição, não é incompetência. É baixa permissão, é história não resolvida, é vício em vínculos antigos. E você se diminuindo para caber no que sobrou. E aí, mesmo com medo de fracassar novamente,
eu decidi por que não, né? Vai que dessa vez dá certo, eu já tô ficando velha também e daqui a pouco não dá mais tempo pra mim. Eu pensava naquela época, né? Isso era final de 2019. E aí tudo muda quando alguma coisa muda. Essa é uma das premissas principais dentro da Aliança Divergente. Então eu mudei algo dentro de mim e já comecei a quebrar uns padrões ali. Claro que naquela época eu não sabia disso. Aí eu fiz uma conta no Tinder, comecei a conversar dentro do aplicativo com alguns homens, comecei a selecionar já ali, né, para quem eu ia passar o meu WhatsApp. E depois no WhatsApp conversei com esses que eu tinha selecionado, voltei a selecionar, tirei aqueles que eu via que não daria certo, até que eu conheci o Thomas, que é o meu marido. E a gente já teve uma certa conexão ali logo de cara. A gente foi se conhecendo e a pandemia rolando. Ele escreveu uma carta para mim e eu achei isso tão fofo. Quem em pleno 2020 escreve uma carta? E aí eu pensei, esse cara tem algo diferente. Deixa eu ver melhor aqui. E de lá pra cá a gente tem dado certo. Os dois buscando dar motivos um para o outro de estar nesse relacionamento, buscando alinhar os sonhos, os planos. E aí o que mudou em mim para eu conseguir me relacionar? Encontrar um homem comprometido comigo, que me prioriza, que me valoriza, que me respeita, que me apoia. Naquela época foi ter decidido me relacionar e dizer o que realmente eu queria, que era um relacionamento com compromisso, um relacionamento sério, e ter decidido que tipo de homem eu iria aceitar na minha vida. Hoje a minha decisão de permanecer nesse relacionamento é muito consciente. Com tudo que a gente aprende aqui dentro da Aliança Divergente, com a clareza e o apoio das aliadas que a gente tem aqui dentro, fica muito mais leve, muito mais claro, mesmo sendo ainda desafiador. Mas a gente vai encontrando a clareza cada dia mais, porque nós estamos dentro da melhor comunidade de desenvolvimento pessoal, que é a Aliança, que é um movimento que nos convida com sua missão de construir um mundo novo, onde os homens são desafiados, as mulheres valorizadas e as crianças protegidas. Porque isso conserta as relações e a gente pode se blindar dessa loucura que está o mundo, que estão os relacionamentos, os padrões inconscientes das pessoas. Aqui dentro a gente se blinda disso tudo. E o meu convite para você é esse. Vem comigo para a Aliança Divergente, vem quebrar os seus padrões e avançar, ter o relacionamento que você deseja, avançar o seu financeiro, os seus projetos. O link para você preencher a ficha de interesse está na descrição do canal. E como que você encontra a descrição do canal? Lá embaixo, na descrição desse vídeo, você vai rolando até lá embaixo e você vai ver um botão escrito sobre. É ali que está a descrição do meu canal e o link para você fazer parte da Aliança Divergente. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.